pessoal, vamos para mais um problema. Agora o problema é o problema 67, capítulo 27. Corresponde a essa figura aqui. Então diz o seguinte, na figura, R1 é 10 kΩ, R2 é 15, C é 0,4 microfarad e a bateria ideal tem uma força eletromotriz de 20 volts. Primeiro, a chave é mantida por um longo tempo na posição fechada, até que seja atingido o regime estacionário, ou seja, vai ter uma corrente elétrica aqui, mas a corrente no capacitor não tem mais, não tem cessa se ele está carregado, ok? Qual é a corrente? Em seguida, a chave é aberta, no instante t igual a 0. Qual é a corrente no resistor 2, no instante que t é igual a 4 milissegundos, ok? Bem, então agora o problema. Capítulo 27, problema 67. Então você vai ter uma tensão aqui. Ok. Tem uma resistência aqui, R2. Uma resistência aqui, R1. Tem a capacitância aqui, C. Então vamos lá. Então no processo de carga, essa chave vai estar fechada aqui, então vai ficar assim o circuito. Ok. O circuito vai estar assim. E aí vai carregando o capacitor e tendo corrente aqui. Chega no momento, regime estacionário. O que é que acontece? Cessa-se a corrente no capacitor e toda a corrente passa aqui. Fica passando aqui. Regime estacionário. Bem, mas eu preciso saber então qual é a carga, qual é a tensão máxima que o capacitor vai se carregar. Obviamente, no sistema estacionário, quando for estacionário, aqui vai ter uma corrente I, por exemplo. Né? Vai ter uma corrente I que está circulando aqui e não passa nenhuma corrente para cá. Ok? Então a tensão, né, do capacitor carregado, ou seja, a tensão máxima que ele vai começar o processo de descarregamento posteriormente quando trocar a chave, então vai ser igual a VR2. Ou seja, essa tensão aqui é a mesma tensão no capacitor, que é igual a R2 vezes I. Mas que é essa corrente total? Ou seja, vai ser Epsilon, usando a lei de Kirchhoff das malhas. Então, o somatório daqui vai dar zero, das tensões de cada tensões, sobe Epsilon, né, sobre R2 mais R1. Essa é a corrente total. De maneira que você tem que VR2, que é a tensão no capacitor inicial, né, quando a gente vai fechar a chave para ter o tempo igual a zero, no descarregamento, então vai ser R2 vezes I, que é Epsilon, sobre R2 mais R1. Ok? Então VR2 é R2 vezes Epsilon sobre R2 mais R1. Ok? Bem, agora eu vou desconectar o capacitor, né? Desculpa, desconectar a chave. Aqui vai ficar aberto agora. E o capacitor só vai ficar vinculado à minha resistência R2. Ok? Aqui é espaço livre, né? Não tem esse risquinho. Bem, o que é que vai acontecer então? Ele diz um problema aqui no instante t igual a zero, a chave vai ser conectada aqui, ok? Mas no tempo t igual a zero, a carga do capacitor tem que ser igual à carga máxima. Mas quem é essa carga máxima? Vai ser a capacitância vezes a tensão máxima, que é aquela tensão que ele começa
aqui no instante t igual a zero, que é a mesma tensão que está nessa resistência aqui, ok? Que é VR2, ou seja, CR2 epsilon sobre R2 mais R1. Ok? Pois bem, mas como é o comportamento da carga, né? Essa carga a gente sabe que tem que ir a zero, né? Tem que tender a zero quando o tempo tender a infinito. Ok? Então a função Q de t ela tem que ser zero quando t tender a infinito, tem que ter um valor máximo quando t for zero. Ok? Ou seja, a melhor função que descreve isso, que cai exponencialmente, obviamente, seria esse cara aqui, ó. Seria a carga máxima exponencial de menos t sobre RC. Onde, lembrando, o RC, que é a constante de tempo tal, é o tempo quando você tem 63% da carga máxima, quando no processo de carga, e 37% da carga máxima no processo de descarga, que é o caso que nós estamos vendo aqui agora, ok? Bem, então QT, que é a carga do capacitor, vai ser a carga máxima, C vezes VR, que a gente já calculou aqui em cima. CVR está aqui em cima, ok? Então é CR2 epsilon sobre R1 mais R2, exponencial de menos T sobre R vezes C, ok? Novamente, esse R aqui é o R2, né? Só para não... Porque o resistor que está no circuito RC é o R2. Ele quer a corrente, né? Mas a corrente é só derivar essa expressão. Então, se você derivar essa expressão aí, então, dq dt, isso é igual a quem? A derivada disso aí vai dar menos epsilon sobre R1 mais R2, exponencial de menos t sobre RC, ok? R2C. Bem, isso aqui é a corrente, então minha corrente de 4 milissegundos, isso aqui é a corrente, vai ser igual, substituindo os valores, a menos 20, R1 mais R2, 25 quiloohms, né? Se você lembrar aqui, ó, um é 10 kg, o outro é 15 kg, então vai ser, a tensão é 20, então aqui vai dar 25 vezes 10 ao cubo, ok? Vezes exponencial de menos t, ou seja, 4 mili, dividido por R, 15, C, 0,4 vezes 10 a menos 6, que é micro, ok? Se você calcular isso aí, a sua corrente, 4 milissegundos, é aproximadamente 411 microampere, ok? Bem, pessoal, é isso aí. Continue acessando www.fisicabasica1234.blogspot.com.br e a gente se vê na próxima. Até mais.